Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar, que se dá todas as segundas-feiras às 20 horas de forma online aqui pelo YouTube. Também temos nosso Evangelho de forma presencial às 19h30 nas terças-feiras e posteriormente a nossa irradiação, todos os sábados as nossas reformas íntimas das 15 às 17 horas. Também seguem os nossos contatos, o nosso endereço, telefone para aqueles que queiram conhecer a nossa casa, entrar em contato conosco para tirar dúvida, algum tipo de esclarecimento. E também o QR Code da nossa conta para aqueles que querem contribuir de forma financeira e auxiliar assim o nosso trabalho. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda. Vamos então dar início ao nosso Evangelho no Lar. Mestre Jesus, irmão, amigo de todas as horas, agradecemos infinitamente por ter nos ensinado o Evangelho no Lar, o qual agora, utilizando-nos dos conhecimentos que deixastes, agora realizamos o Evangelho em nosso lar, para melhor compreendermos esses conhecimentos e utilizá-los nas nossas vidas com a nossa família, para a nossa evolução. Agradecemos infinitamente também aos benfeitores do SESB, do Centro Espírita Ceareiros do Bem, trabalhadores dessa atividade do Evangelho no Lar, que sempre nos auxilia dando o suporte com a inspiração, a intuição e também auxiliando-nos com a limpeza psíquica dos nossos lares, com os passes, com as fluidificações da água e auxiliando também aos nossos irmãos. Pedimos para que também venha conosco realizar este Evangelho todos os nossos irmãos que de forma direta ou indireta estejam ligados ao nosso lar, vinculados a nós pelos sentimentos de ódio, de vingança, de raiva, e que por esses sentimentos permeiam o nosso lar, ficando periodicamente conosco, influenciando-nos e sendo também influenciados por nós. Que possam utilizar dessa oportunidade, desse Evangelho no Lar, em seu próprio benefício, assim como nós também utilizamos-nos para nossa compreensão. Pedimos aos nossos benfeitores que nos inspirem, que nos intuam, também para a compreensão desse Evangelho e para que consigamos nos aprimorar a cada dia com esse conhecimento. Que assim seja. Hoje a nossa lição é a lição de número 24, o aprendiz desapontado. Um menino que desejava ardentemente residir no céu, numa bonita manhã, quando se encontrava no campo, em companhia de um burro, recebeu a visita de um anjo. Reconheceu depressa o emissário de clima, pelo sorriso bondoso e pela veste resplandecente. Anunciando de júbilo, o rapazelho gritou: "Mensageiro de Jesus, quero o paraíso. Que fazer para chegar até lá?" O anjo respondeu com gentileza: "O primeiro caminho para o céu é a obediência e o segundo é o trabalho." O pequeno, que não parecia muito diligente, ficou pensativo. O enviado de Deus então disse: "Venho a este campo a fim de auxiliar a natureza que tanto nos dá." Fixou o olhar mais docemente na criança e rogou: "Queres ajudar-me a limpar o chão, carregando estas pedras para o fosso vizinho?" O menino respondeu: "Não posso." Todavia, quando o emissário celeste se dirigiu ao burro, o animal prontificou-se a transportar os calhaus pacientemente, deixando a terra livre e agradável. Em seguida, o anjo passou a dar ordens de serviço em voz alta, mas o menino recusava-se a contribuir, enquanto o burro
ia obedecendo. No instante de mover o arado, o rapazinho desfez-se em palavras feias, fugiu à colaboração. O muar, disciplinado, contudo, ajudou quanto pôde em silêncio. No momento de preparar a sementeira, verificou-se o mesmo quadro. O pequeno repousava e o burro trabalhava. Em todas as medidas iniciais da lavoura, o pesado animal agia cuidadoso, colaborando eficientemente com o lavrador celeste. Entretanto, o jovem, cheio de saúde e leveza, permaneceu amuado, a um canto, choramingando sem saber porquê e acusando não se sabe quem. No final do dia, o campo estava lindo. Canteiros bem desenhados surgiu no centro, ladeado por fio de água benfeitora. As árvores em derredor pareciam orgulhosas e protegidas. O vento destilava tão manso que mais se assemelhava a um sopro divino, cantando na campanula do matagal. A lua apareceu, estampando intensa claridade. O anjo abraçou o obediente animal, agradecendo-lhe a contribuição. Vendo o menino que o mensageiro se punha de volta, gritou ansioso: Anjo querido, quero seguir contigo, quero ir para o céu. O emissário divino respondeu, porém: o paraíso não foi feito para gente preguiçosa. Se desejas encontrá-lo, aprende primeiramente a obedecer com o burro, que soube receber a bênção da disciplina e o amor da educação, e assim esclarecendo, subiu para as estrelas, deixando o rapazinho desapontado, mas disposto a mudar de vida. Essa lição, o aprendiz desapontado, um aprendiz que, assim como nós, somos todos aprendizes, ele ficou desapontado porque encontrou um anjo de Jesus e queria ir com ele para o céu, mas o anjo não o levou. E aí ele deixou aqui 2 motivos e 2 lições para nós buscarmos para as nossas vidas, que o primeiro passo, o primeiro caminho para nós conquistarmos o céu é a obediência, e o segundo é o trabalho. E aqui esse céu não é o céu que a gente olha e vê as nuvens, as estrelas, o céu do nosso planeta, mas é o céu do nosso coração. É esse lugar interno que nos conecta com Deus, com o nosso próprio Cristo, que somos todos nós, um potencial divino. Todos nós somos Cristos, no sentido de potencial de tornar-se Cristos. E para que nós assim sigamos como aprendizes, aqueles que se colocam na escola da vida, querendo a sua evolução, querendo um contato com Jesus, querendo se aproximar do Cristo, ele diz aqui que é necessário, primeiro, obediência. Obediência ao que seria? Obediência aos ensinamentos do Cristo, obediência às leis divinas e também obediência aos nossos mestres, os nossos benfeitores. Todos nós temos um espírito que se ligou a nós no momento da nossa reencarnação e que é responsável para nos auxiliar a evoluirmos. Essa é a sua missão, a missão dos nossos benfeitores. Mas de nada adianta que eles tenham toda a boa intenção, todo o empenho, assim como esse anjo
de nos auxiliar a aproximar cada vez mais de Jesus, dos seus ensinamentos e, consequentemente, de Deus, se nós não fizermos a nossa parte. Jesus, quando aqui veio, não levou a todos para junto do seu coração, porque nem todos os ouviram, nem todos estavam preparados, estavam mansos e humildes de coração para ouvir o seu chamado. E aqui é muito interessante que é justamente um burro, um animal, que tem todo um estereotipo de animal, mas é extremamente obediente, disciplinado, que auxiliou esse anjo em tudo aquilo que o anjo então solicitava. E o rapazinho, que foi aquele quem pediu para o mensageiro de Jesus que queria ir para o céu, ele mesmo não fez nada, não se dignou sequer a ouvir. E esse anjo aqui na nossa lição, ele falava em voz alta, ele primeiro pediu, falava em voz alta para que a criança, aqui o jovem, a criança, o auxiliasse. Mas essa criança, que somos todos nós, somos crianças ainda. Somos ainda indisciplinados, rebeldes, assim como essa criança, desatentos alguns, indisciplinados outros, rebeldes outros, imaturos outros também, e assim somos nós, essa criança. E essa lição é para nós, para nos mostrar e para nos fazer refletir. Será que nós estamos atentos ao chamado dos mensageiros de Jesus? Será que a gente está ouvindo a nossa intuição, aquela que fala no fundo do nosso coração, mas que às vezes não fala o que a gente quer, mas o que a gente precisa fazer por nós, a nossa transformação moral, a nossa evolução? Será que estamos fazendo tudo o que precisamos fazer? Se estamos atentos a esse chamado desses benfeitores que nos auxiliam? Porque eles não vão nos obrigar, eles não vão fazer nada à força, como aqui nessa lição. O animal burro foi espontaneamente auxiliar o mensageiro e auxiliou de forma excelente, que os dois juntos, o anjo e ele, deixaram aquele ambiente lindo. Mas enquanto aquele rapaz, aquela criança que queria esse objetivo, nada fez, nada se transformou, nada se modificou, e então ficou estagnado. E só depois, quando o anjo então nega que ele suba ao céu, é que ele então percebe que não fez tudo o que precisava ser feito para esse objetivo, e então ele decide mudar de vida, percebe que é necessário uma mudança de vida. E a gente, muitas vezes, almeja muito esse contato com Deus, com Cristo, com os anjos, com os benfeitores, mas a gente não está querendo fazer a nossa parte ainda. Queremos ser atendidos do nosso jeito, queremos ser auxiliados da forma como a gente quer, coloca muitas condições, inúmeras situações para que a gente possa ser auxiliado, para que a gente possa ouvi-los. E os benfeitores, eles não violentam a nossa vontade, eles não forçam para que nós façamos aquilo que nós necessitamos fazer, mas eles também não cedem às nossas chantagens, eles não nos tratam como crianças no sentido de nos mimar, eles não
não vêm para nos mimar, eles vêm para nos auxiliar. E muitas vezes a gente, nessa nossa infantilidade ainda, quer ser carregado, e nós não seremos carregados. Jesus não carregou nenhum dos seus discípulos, nenhum dos seus apóstolos e nenhum dos seus seguidores. Todos aqueles que se dispuseram a segui-lo foram por conta própria, com as próprias pernas, e tiveram os próprios esforços, inclusive alguns o esforço do próprio sangue para sua transformação. E nós só iremos iniciar essa nossa transformação para próximo de Jesus quando a gente, então, primeiro sentirmos a necessidade. E essa criança, esse rapazinho, ele já sentia a necessidade, tanto que ele reconheceu o mensageiro de Jesus e ele quis ir para o céu. Mas não nos basta a vontade, não nos basta a boa intenção, é também necessária a ação. Não basta que a gente veja o Evangelho e ache ele um livro tão lindo de histórias maravilhosas, de homens fortes e corajosos, de tanta fé, se nós não acharmos que aquela lição, que aquele Evangelho é para nós, que serve para a nossa vida, é o manual para que nós sigamos, é a receita que nós temos que fazer na nossa vida, em nós, para nós então conseguirmos alcançar o objetivo ao qual almejamos, a nossa evolução. Então que possamos nos despertar quanto aprendizes para os nossos mestres, buscando pela intuição nos aproximarmos deles a cada dia, a cada instante, em cada oportunidade da vida. E se nós ficarmos mais atentos a ouvi-los, nós perceberemos muita a presença deles a todo instante, como eles conduzem a nossa vida, como eles nos auxiliam. E nós então passaremos com a intuição a nos comunicar de forma mais clara, a sermos mais receptivos àquilo que eles têm a nos dizer, a ouvir de forma mais cristalina, a compreender de forma mais compreensível. E isso depende de nós, um esforço. Esse contato com eles demanda um esforço da nossa parte, para que nós estejamos atentos a eles, atento a essa percepção. No momento do Evangelho, por exemplo, a gente pode, e é o momento para isso, para que nós nos sintonizemos a eles, para reconhecer a energia que eles nos transmitem de paz, de amor, de confiança, de coragem, de entusiasmo, de paz, de tranquilidade. E então, sempre quando essa emoção vier, a gente ter a certeza de que eles estão conosco e de que Deus sempre está no comando de tudo, nos auxiliando sempre. Que possamos então fechar os nossos olhos para a nossa oração. Mestre Jesus, divino amigo de todas as horas, de todos os instantes, pedimos para que nos auxilie a nos reformar, a nos transformar em um ser humano melhor a cada dia, e que possamos ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor, muito melhor do que hoje. Que os seus ensinamentos façam realmente essa mudança em nossos corações e que consigamos nos manter fiéis a esse objetivo sempre. Que os nossos benfeitores, que os benfeitores da nossa casa possam ir até os lares que nos ouvem, auxiliando esses nossos irmãos que conosco realizam esse Evangelho
realizando a limpeza psíquica em seus lares, fazendo essa limpeza, essa restauração energética no ambiente, nos seus moradores, retirando todas as energias de culpa, de mágoa, de raiva, de descontrole, auxiliando-os a se reequilibrarem, a se reajustarem, a sentirem paz, tranquilidade, confiança, esperança, amor, e também auxilia a todos os reinos que lá residem, às plantas, aos animais de estimação. Também pedimos a todos os nossos irmãos do mundo espiritual, que de forma direta ou indireta estejam ligados a esses nossos irmãos, a esses lares, e que possam também ser auxiliados aqueles que queiram, ser socorridos, amparados, esclarecidos e conduzidos pela espiritualidade superior, por esses benfeitores abnegados que sempre nos auxiliam, a encaminhá-los aos locais que lhes são próprios. Agradecemos, Pai, pela grande oportunidade do Evangelho em nosso lar, na nossa família, e que ao dormirmos possamos nos conectar, nos aproximar dos nossos benfeitores e continuar o ensinamento, o aprendizado dessa lição, e que eles possam a cada dia se aproximar mais de nós, nos auxiliando a recobrar os nossos compromissos assumidos, as nossas responsabilidades, nos acordar, chamar nossa atenção para que possamos ficar despertos ainda em vida. Que assim seja. Boa noite a todos, desejo que tenham uma excelente semana, de muita paz, de muito amor, de muita reforma íntima. Um grande abraço, até a próxima segunda-feira, com a graça de Deus. Até lá!